Uma mulher morta a cada 6 horas. Essa foi a realidade do Brasil em 2022, segundo dados do Monitor da Violência e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Aí a gente se pergunta por que esses crimes ainda acontecem, por que esses índices ainda são altíssimos e por que as mulheres que clamam por socorro não são ouvidas. São muitos os porquês, né? Hoje, no Diálogos da Cidade, nós vamos falar sobre a violência doméstica. Eu dei ênfase na violência contra a mulher, mas a violência doméstica vai além. Crianças, idosos, negros e a população LGBTQIA+, também são vítimas. Eu converso, então, com a advogada e coordenadora do Núcleo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a Luciana Borsoi, e também a diretora executiva do Centro Dandara, aqui de São José dos Campos, a Regina Celi. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Bom, números fortíssimos, né, que eu falei na introdução. Queria que a gente definisse, então, né, o termo violência doméstica. Quer começar, Luciana? Sim. O termo violência doméstica ele foi inserido, digamos, na legislação brasileira com o advento da Lei Maria da Penha em 2006. Até então, não tínhamos no ordenamento jurídico brasileiro nenhuma lei que tratasse especificamente da violência doméstica, né? E esse termo, violência doméstica, ele sugere para a gente várias condutas, né? Toda forma de violência que tem por fim coibir, coagir a mulher, de alguma forma colocá-la numa situação de vulnerabilidade diante de um contexto doméstico, ele está inserido na Lei Maria da Penha. Então, esse termo, violência doméstica, ele foi criado justamente com o advento da lei. Regina? Pra gente é muito pesado, né, falar violência, né, violência doméstica, tudo que está dentro do âmbito familiar, independente de ser, não vem direto do marido para a mulher, mas também de mãe para filho, de filho para mãe, né, para pai. Então, quer dizer, isso está tudo dentro do contexto do âmbito familiar, independente de ser de marido para esposa. Lógico que a gente fala de um contexto muito maior, que a gente sabe que é entre homens e mulheres, mas também a população LGBTQIA+, também estão inseridos nessa lei, né, na lei que protege a questão da violência doméstica, né. Então, é bom frisar isso para que as pessoas saibam que não é só entre homens e mulheres. Lógico que o fator do que a gente discute hoje e o crime de feminicídio, né, entre homens e mulheres é muito grande, mas a lei ela é ampla, né, ela é ampla e ela acolhe todo mundo, né. Uhum. Bom, já que vocês estaram, né, nas leis, eu separei aqui algumas das principais leis, né, que amparam as mulheres contra qualquer tipo de violência. Aí eu queria começar, né? Nós temos a Lei Maria da Penha, né, que é a primeira aqui Sim. no Brasil, talvez a mais conhecida também. Queria que vocês, vamos por partes, começar com a Maria da Penha, então, que vocês destacassem rapidamente, né, o que diz, o que o Código Penal diz em relação a cada uma delas. A Luciana quer começar e eu passo a bola para você, Regina. Tá ótimo. Bom, a Lei Maria da Penha, né, como disse, ela foi criada, sancionada no Brasil no ano de 2006. Ela é uma lei bem curiosa porque ela não foi criada por iniciativa dos legisladores, né, da Câmara, enfim, dos nossos parlamentares. Ela foi criada por iniciativa do movimento de mulheres, né. Tem todo um contexto que envolve o nascimento dessa lei. Todo mundo sabe, a Maria da Penha foi vítima de reiteradas violências praticadas pelo marido e depois de muito batalhar aqui no Brasil, dentro do Poder Judiciário, para conseguir um amparo uma proteção para aquela violência que ela estava sendo colocada e não ter conseguido, ela acionou instituições internacionais, a ONU, enfim, para que o Brasil respondesse à altura daquele contexto que ela estava inserida. E então o Brasil acabou sendo condenado, né? E foi determinado para o Brasil que criasse uma lei que protegesse e amparasse as vítimas de violência doméstica. E aí foi criado ali todo um movimento de mulheres e inclusive juristas feministas que deram ali o desenho da lei e escreveram como que ela deveria ser para ter uma amplitude e respondesse à altura daquelas violências. E aí nasceu a Lei Maria da Penha em 2006. Vai pensar, né, de 2006, antes até então não tinha nenhuma lei específica, né,
o quão demoramos, né, para criar até então, porque os casos de violência, infelizmente, sempre existiram, né? Hoje, ainda com as leis, a gente já vê como que a situação é complicada. Imagina antigamente, né? Difícil imaginar isso. Porque quando ia pro judiciário, né, e quando a gente fala do silêncio, o silêncio velado, né? Exato. Que as mulheres, antes da lei, o homem poderia ser condenado, lavar. O Brasil, ele é signatário de lavar a honra com o sangue da mulher, né? Então, tem essa questão de se a mulher traiu ou se ela não quer mais, até que a morte, o chamado até que a morte os separe, chama-se de lavar a honra com o sangue da mulher. Então, infelizmente, a gente, antes da Lei Maria da Penha, o homem poderia até ser condenado na questão da violência, porém ele respondia civilmente, né, criminalmente, mas aí ele pagava uma cesta básica, serviço comunitário, e aí passava. E a lei não era assim física, né, não tinha algo direcionado para essa mulher. Que cuidasse e abrangesse ela, né? Que acolhesse ela de fato, porque esse homem ia pagar um serviço comunitário, esse homem ia pagar uma cesta básica, uma multa, e ia ficar por isso mesmo. Ela não ia continuar com esse homem dentro da casa cometendo violência, porque para ele tanto faz como tanto fez. Então, quando a gente fala da Maria da Penha, é uma grande guerreira, a gente olha para ela com um olhar de satisfação, né, porque ela não cruzou os braços, né, mediante a violência que ela estava sofrendo. E aí, quando coloca que o cara fingiu um assalto, né, quando ela entra debaixo do chuveiro e constata, né, que ela vai levar um choque, que ele mexeu na fiação do chuveiro para que ela morresse eletrocutada ali, né? Mesmo não andando mais, mesmo dependendo de uma cadeira de roda, ela sem entender nada quando ela tem um start, né? Estou sofrendo violência, eu vou morrer aqui, né? E ela incansavelmente foi atrás, não descansou, o processo já estava para prescrever. Depois de 20 anos, 19 anos e alguma coisa, o processo já estava para prescrever e ela foi nas cortes internacionais, foi na ONU e aí conseguiu com que o Brasil fosse condenado. A gente costuma dizer que quando foi sancionada a lei, ninguém acordou, né, numa noite linda de sol e falou: hoje eu vou proteger as mulheres, vou fazer uma lei de acordo para que proteja as mulheres, né? Decorreu que o Brasil teve que ser mesmo condenado para que as mulheres tivessem pelo menos o mínimo de proteção, né? E aí, assim, você imagina em 2000 falando, anterior à lei e hoje como é que tá? E as mulheres daí, as pessoas falam, mas aumentou os crimes? Não, já acontecia e acontecia de formas piores, as mulheres não tinham como gritar e hoje elas, graças a esse movimento de mulheres, graças a essa movimentação de dizer e conscientizar essas mulheres, que muitas denunciam, sai daquele casulo, né? E da importância de sair desse casulo e fazer a denúncia, né? De, olha, estou sofrendo, estou aqui, preciso de ajuda e ter uma rede multidisciplinar, uma rede de serviços e cuidados para fazer o atendimento e o acolhimento dessa mulher. Graças também à informação, né? Muitas mulheres que percebem depois, né? Poxa, eu fui vítima de algum tipo de violência, né? Não tinha essa ideia, por isso a informação é muito importante, falar sobre esse assunto, né? Uma lei também, essa mais recente, né, que nós temos a lei do feminicídio, né, que ela é talvez dentro dessas listadas aqui é a mais recente, né, também uma importante conquista. Sim, para a gente quando você coloca como crime hediondo, né, porque ele não era, né, até há pouco tempo atrás, ele era um crime de civil, né, um crime comum, né, como se fala, como se você tivesse matado uma pessoa e ele entrava como crime comum. Hoje ele já entra como crime hediondo, né? Então, para a gente, pesa mais a lei, né? O tempo de condenação e aí de apuração dos fatos, né? Porque você tem que ser minucioso até para chegar num crime hediondo, né? Então, quando você coloca ele como crime inafiançável, o crime hediondo, para a gente é uma grande conquista também. Gostaria de complementar, Luciana? Sim, importante isso que a Regina está colocando aqui, porque até então, até que esse homicídio qualificado, praticado contra uma mulher, justamente pela circunstância de ser mulher, ele entrava no rol dos crimes comuns, né? Era tratado como um homicídio, né? Que a gente até fala que existe a diferença, as pessoas confundem feminicídio com femicídio. O femicídio é o homicídio praticado contra a mulher
independente da circunstância. Já o feminicídio, ele é praticado, o homicídio é praticado contra a mulher justamente pela condição de mulher, né? Ou seja, ela é colocada numa condição inferiorizada e aí o agente que está praticando o delito, ele pratica esse crime justamente por ela ser mulher. Então, antes não tínhamos essa retratação específica, essa tipificação específica, foi inserida no Código Penal por conta da lei, né, de 2015, que colocou no rol dos crimes de homicídios qualificados, e todos os homicídios qualificados, eles fazem parte ali do rol taxativo dos crimes hediondos. A consequência disso é justamente um recrudescimento maior no cumprimento dessa pena. A pessoa que está condenada por um crime hediondo, ela não pode pagar fiança, ela não é suscetível de graça, indultos, nada disso, e até mesmo o regime de progressão de pena, né, para sair do regime inicialmente fechado, que é o que prevê a lei de crimes hediondos, para ir para um regime de semiaberto e posteriormente para o regime aberto, o apenado ele vai ter que cumprir um tempo maior de pena. Então, a responsabilização penal dele acaba sendo mais dura do que quando praticado um crime comum. Legal. E aí tem também, né, uma mais recente, que é a Lei Carolina Dickmann, né, que no caso, elas diz sobre os crimes cibernéticos, né, de expor a mulher. Sim, a Lei Carolina Dickmann, ela foi criada também, a gente tem aqui no Brasil, a gente só cria leis de proteção às mulheres depois que o evento danoso, né, já aconteceu. E foi o caso da Carolina Dickmann. Ela foi vítima, né, de um ataque cibernético, uma invasão no dispositivo eletrônico dela. E aí aqueles hackers, né, que entraram no sistema, divulgaram várias imagens dela, imagens íntimas pela rede, e não bastassem terem divulgado essas imagens, ainda exigiram dela uma recompensa, uma extorsão para retirar isso do sistema. Aí, naquele momento, não existia a lei, ela não estava amparada, ela, né, buscou justiça dentro dos limites que ainda existiam naquela época, e exatamente um ano após o acontecimento desse crime, foi sancionada a Lei Carolina Dickmann, que hoje é ainda o melhor mecanismo que todos, né, tanto mulheres quanto homens, os brasileiros, têm para responsabilização de crimes cibernéticos. Eu gostaria de complementar. Para a gente, assim, dar uma entrada de que, infelizmente, quando mexe no psicológico, né, da mulher, né? De expor a sua intimidade, de expor, eu não posso chegar perto, tudo bem, mas eu vou expô-la de qualquer forma. Acabar, e a né, grande maioria dos crimes, né, de violência doméstica é você expor a mulher na rede social, é você dizer que ela é uma mamãe, que ela é uma mulher que larga os filhos, que ela é isso, que ela é aquilo. Então, assim, começa-se a pegar todas essas fotos e colocar e fica. E muitas mulheres nem sabem que isso existe, né? E que sofrem, acabam se escondendo, muitas cometem suicídio por conta disso. E aí muitas pessoas não sabem o que está acontecendo, mas ela está ali sofrendo com a ação da Carolina Dickmann, cobraram uma verba, né? Um dinheiro, né? E depois de um ano foi criado. E aí coloca a gente para pensar o quão é difícil, né? A Lei Maria da Penha leva o nome de uma mulher por conta da proteção de uma mulher. A Lei Carolina Dickmann também leva porque uma mulher sofreu violência, né? E isso poderia vir antes disso acontecer. É possível, porque é possível se pensar, né? Nas redes, a rede está aí, está aberta, então vamos bloquear alguma coisa, é tudo muito acessível, né? Tá todo mundo ali vendo. E para mexer com o psicológico dessa mulher, a grande violência, quando a gente fala assim, morreu, é um crime hediondo, mas o psicológico dessa mulher fica destruído, muitas vezes ela já morreu antes, né, por conta da vergonha, dessa exposição na internet, de colocar conversas, né? E o julgamento, esse julgamento que é o chamado cancelamento, né, e de uma pessoa que não é nem conhecida, né, mas a internet, ela se dispõe a julgar quem ela não conhece. Né? E fica para a gente pensar quando a gente vê uma foto, deletar, não, porque a gente é tão responsável quanto, e a gente é tão criminoso quanto você recebe um vídeo, quanto você coloca esse vídeo para outras pessoas ver, olha aqui, né? Olha o que passou, olha o que o marido fulano colocou, e você comenta, ou julga, ou compartilha, você também está cometendo crime. Né? Então, para a gente pensar um pouco, e a gente não é juiz, né? Na vida de ninguém. E a internet, ela tá por aí para ser juiz da vida de alguém. Sem dúvida. Bom, nós vamos fazer uma rápida pausa, então.
O Diálogos da Cidade hoje está falando sobre violência doméstica. A gente vai por uma rápida pausa, mas já estamos de volta. Não sai daí. Estamos de volta com Diálogos da Cidade. Hoje estamos falando sobre violência doméstica e familiar. Eu recebo aqui a Luciana Borsoi, que é advogada e também a diretora executiva do Centro Dandara, Regina Celi. Nós finalizamos o primeiro bloco falando de algumas das principais leis, não é mesmo, que têm nome de mulheres e que nos respaldam, né, contra diversos crimes. A gente terminou falando da Lei Carolina Dickmann, que ampara contra os crimes cibernéticos. Outra lei também que é um pouco mais recente é a Lei Joana Maranhão, né, uma atleta, para quem não sabe, né, ex-nadadora, e que essa lei ela alterou os prazos quanto à prescrição contra abusos cometidos a crianças e adolescentes. Exatamente. É isso mesmo, né, Luciana? Exatamente. A Lei Joana Maranhão, né, chamada mais uma lei com o nome de mulher, ela alterou o prazo porque a vítima de violência sexual, principalmente as que são vítimas durante a infância, elas tinham um prazo muito curto após atingir a maioridade para trazer essa responsabilização, para fazer essa denúncia, para que aí começasse um processo criminal de responsabilização do acusado, do agente, né? Essa lei, ela trouxe uma amplitude maior, né? Na verdade, ela criou um prazo de 20 anos após o advento da maioridade da pessoa vítima, para que essa denúncia seja levada a efeito e a gente tenha a responsabilização do agressor, né? Aconteceu também por conta de uma situação a qual a atleta que leva o nome, que a lei leva o nome, vivenciou durante a infância, né? Ela era atleta e ela foi submetida a vários episódios de violência sexual praticadas pelo antigo treinador, né? E ela trouxe isso a público e foi ótimo, porque a partir daí a legislação brasileira abriu os olhos para essa questão, essas crianças que são submetidas à violência sexual e não conseguem a responsabilização dos agentes, porque justamente o prazo era muito pequeno. Então hoje, se a gente pega aí como parâmetro uma criança que foi vítima de violência aos 9 anos de idade, ela tem até os 38 anos de vida dela para poder buscar a responsabilização daquele agressor. E aí a gente volta numa questão muito importante, que o nome dessas leis, né? Isso é um fator que deve ser pontuado. Todas essas leis, em especial essas que nós estamos tratando aqui, nós verificamos que tem nome de vítimas mulheres, né? É a Lei Carolina Dickmann, a Lei Maria da Penha, a Lei Joana Maranhão, temos outras também, a Lei Mariana Ferrer, né? Que foi vítima de uma violência processual, e a gente não vê, na mesma proporção, leis com nomes de homens, né? E aí isso traz para a gente a reflexão de quanto nós, mulheres, somos submetidas às violências de todas as formas. Inclusive, recentemente... Né? Exatamente. Inclusive, recentemente vimos aí a pesquisa Visível e Invisível, que foi feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no qual trouxe para a gente que no ano passado, 2022, 35 mulheres foram vítimas de alguma forma de violência por minuto no Brasil. Então, isso é um número assim que retrata o que nós vivenciamos, né, hoje na nossa sociedade. Outra lei também, a Lei do Minuto Seguinte, né, que ela oferece algumas garantias às vítimas de violência sexual, né, como atendimento, tudo mais, esse respaldo, que também é outra lei mais recente e importantíssima. Sim, a Lei do Minuto Seguinte garante que a vítima de violência sexual, ela tem um atendimento especializado no minuto seguinte após a prática. Ou seja, é claro que a gente sabe, quando a gente fala de minuto seguinte, isso é impraticável, né? Mas o que a lei visa garantir é aquele atendimento tão logo seja possível. A mulher foi vítima, a criança, enfim, a vítima da violência sexual busque uma ajuda, né, dentro dos organismos aí de saúde, o Sistema Único de Saúde, né, rede pública, e ela tem um atendimento que visa prevenir a proliferação de doenças, ela vai ter ali a profilaxia, né, para doenças sexualmente transmissíveis,
para também evitar uma gravidez fruto de um resultado de uma violência sexual, e essa lei ela é efetiva, né? A gente vê aí até mesmo as pessoas que nos procuram para falar a respeito, todas elas têm essa lei aplicada de maneira correta, né? Claro que ainda temos locais mais distantes que o serviço de saúde público não é tão efetivo por falta mesmo de condições públicas para isso, mas a lei existe e ela é aplicada. E é importante que as mulheres, né, tenham essa informação, elas cobrem, né, Regina? É importante porque muitas mulheres, inclusive, têm o direito da questão do aborto, né, seguro, né, quando vem a acontecer a gravidez, e infelizmente ainda existe a questão do preconceito, né, dessas mulheres de que são encorajadas a seguir com a gravidez, de que a criança não tem culpa, não sei o quê, mas assim, o nosso trabalho o trabalho da saúde é fazer isso, até porque a verba da mulher vem pela saúde. Né? A porta de entrada da verba da saúde da mulher, do cuidado e das questões da mulher é a saúde. A porta de entrada tanto da mulher quanto da criança na questão da violência sexual é saúde. Né? Até inclusive da violência doméstica, vem pela porta de entrada a saúde. Infelizmente a gente não fala de notificação compulsória. Né? São poucos os casos que chegam no hospital e são notificados esses casos. Porque o médico vai atender, porque vai ter que ir para a delegacia. E assim, o atendimento de emergência do minuto seguinte, ele não acontece. Por quê? Por falta de profissionalismo ou por falta de conhecimento, né, do profissional que está ali atendendo, fazer a notificação, de dizer, olha, passou por isso, aconteceu isso. E tem uma rede. Quando você faz a notificação compulsória, existe uma rede por trás. Né? A notificação compulsória quer dizer que ela vai ser atendida por toda a rede de serviços e cuidados. E quando não faz isso, essa mulher ou essa criança, ela é burlada, esse direito dessa rede de serviços e cuidados. E muitas são encorajadas a nem ir. Ah, não vai dar nada, não vai acontecer nada, você vai ser violada, as pessoas vão mexer em você, entendeu? Então, assim, nem chega, muitas nem chegam e acabam seguindo uma gravidez ou tendo uma doença ou alguma coisa assim, porque o profissional, inclusive, mas você tem certeza? Você não quis? Você estava na porta? O que você fez para acontecer isso? Né? Infelizmente, as nossas mulheres e crianças passam por isso, por esse tipo de pergunta, e é bom frisar que, independente da lei, você não tem que perguntar, você tem que acolher, você tem que ter um ouvido humano para atender. Antes de você ser um profissional da saúde, antes de você ser um médico, antes de você ser um enfermeiro, antes de você ser qualquer pessoa. Essa pessoa ela já está vulnerável, então ela não precisa desse tipo de pergunta, desse tipo de julgamento, para ela se sentir menos encorajada para seguir em frente. Então muitas não chegam porque já deduz o que vai acontecer ou quais são as perguntas. Revitimizando, né? Ficar revivendo aquela situação e de conta para um, chegou no médico, conta para um, aí chegou o outro profissional, ela vai contar a mesma história. Né? Se ela chegou no médico, então assim, a gente teria que ter um parâmetro para que essa mulher não tenha que contar essa história para todo mundo. Se ela vai na delegacia, ela vai contar essa história. Se ela vai no hospital, ela vai contar essa história. Se o enfermeiro chegar, ela vai contar essa história, entendeu? Sim. Você falou do julgamento, né? Infelizmente está tão enraizado que as mulheres são vítimas de outras mulheres também, né, no julgamento. Até pegar um caso famoso, recente, né, do jogador do lateral direito Daniel Alves, né, da situação, você olha nos comentários muitas mulheres, né, criticando, mas tá afim de fama, tá afim de dinheiro. É muito triste isso, tá tão enraizado que realmente as mulheres acabam sendo vítimas de outras mulheres em vez de serem acolhidas de fato. Isso é o resultado de como a sociedade brasileira, enfim, mundial, tem encarado a questão da violência de gênero, né? Por isso é importante ser falado, isso tem que ser tocado a todo momento, porque a gente só vai conseguir uma efetividade na proteção da mulher, claro, através das leis a gente tem um caminho, mas só a lei não é suficiente. O que é necessário mesmo é uma conscientização, é uma quebra desse padrão. E como que a gente faz isso? Trazendo isso ao conhecimento das primeiras gerações, nas escolas, a gente tem que falar sobre isso. A violência contra a mulher, a violência de gênero, ela tem que ser tratada com seriedade em todos os locais, né? Não basta que a gente fale sobre isso numa escola pontualmente, isso tem que fazer parte da grade, tem que ter uma disciplina que ensine direitos e deveres para as crianças, porque a gente só vai mudar essa realidade talvez nas próximas gerações, quando a gente conseguir trazer esse conhecimento
para todos o que é a violência, o que pode ser feito, o que não é aceitável, né? E aí a gente tem a mudança de paradigma, a mudança da sociedade. Sim, pegando esse gancho do que a Luciana falou, né, de falar sobre o assunto da informação, da educação, falar inclusive, né, para os meninos, né, para os homens, porque nós somos criadas, né, só a mulher, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas também, né, os homens, eles precisam, desde meninos, né, você pode chegar até esse limite, né, o não é não, e ser explicado isso desde a base, né, porque a gente tem uma cultura de só mulher que é educada nesse sentido. A gente fala, nós costumamos falar no Dandara, ou até na vida mesmo, eu levo isso para mim e levo isso para as outras, que a educação básica do dia a dia, o menino pode lavar uma louça, ele pode limpar uma casa, isso não vai afeminar ele, isso não vai deixar ele... E eles são tratados por nós, né? São criados por nós, mulheres. E, infelizmente, quando a gente fala que as mulheres elas são julgadoras, quando eu vejo uma mulher com short curto, né, com uma blusinha mais sensual... nossa, mas né, as falas pejorativas de julgamento, tá ali, ó, depois não quer ser estrupada, né, tá ali, ó, depois fica dando em cima do marido da outra, olha, meu marido tá aqui, né, e aí geram essas reações, porque nós somos machistas também, né, infelizmente o machismo e o patriarcado tá dentro da gente, né, de julgar outra mulher, de achar no direito de que aquela mulher não pode ter direito de andar com um short mais curto, de uma blusinha mais curta, não se portar de uma maneira que uma sociedade coloca que a mulher tem que ser uma dama da sociedade, ela não pode falar alto, né, o tom de voz dela tem que ser recatado e do lar, né, tem que falar baixinho, sim senhor, não senhora, com licença, muito obrigada, não que isso não seja uma educação, né, mas se ela tem um tom de voz um pouco mais elevado, ela passa a ser grosseira, maloqueira, né? E aí, assim, como é a louca, o quanto a gente julga essas pessoas, né? E a internet está aí para fazer isso, porque não só a questão do Cristiano, mas também do Robin, sim, né? Que são famosos, foi julgado e condenado. Nas 3 instâncias, né? Então, todas as instâncias. E assim, pra gente é muito bom ver isso, porque antigamente você via os jogadores faziam o que faziam, inclusive os homens famosos faziam o que faziam, inclusive com menores de idade, e não tinha lei, né? Ela veio, ela quis, estava aqui, né? E se paga isso, né? E assim, aí a gente entra na questão do tráfico de pessoas, né? Da comercialização de meninas menores e mulheres, né? E isso é muito perigoso. E o nosso julgamento é isso, tá lá por quê? Você passa numa esquina, você fala assim, lá, a menininha lá, ó, depois não quer ser, mas não é, gente, o direito é dela. Independente dela estar ali ou não, se eu puder tirar ela do semáforo, perguntar, olha, você está precisando de alguma coisa, vamos trabalhar isso, vamos ver o que você quer, vou te encaminhar para algum lugar que possa te atender, né, dentro das suas necessidades, louvável, mas julgar e fazer esse julgamento, o pré-julgamento, antes de eu conhecer de fato a história, é complicado. Os nossos homens são criados por nós, mulheres. E aí você tem uma filha pequena, uma filha e um menino. Tem um menino e uma menina. Quem vai limpar a casa é a menina. Quem vai fazer a comida e vai aprender a cozinhar é a menina. Porque se você não aprender a lavar suas calcinhas, você é porca, você vai apanhar do seu marido. Mas e o menino? Né? É cobrado dele lavar a cuequinha dele, é cobrado dele arrumar a caminha dele, é cobrado dele juntar os brinquedos dele. Não é. A sociedade já vem para isso, entendeu? Para que ensinar a menina a ser a cuidadora, né? E o menino ser o que vai prover o lar. E eles são criados por nós, mulheres. Sim, sem dúvida. Antes da gente finalizar esse bloco, falando das leis, uma outra lei interessantíssima, que eu acho que muita gente não sabe que existe, é a lei do acompanhante também, né? Que a grávida ela tem o direito de um acompanhante na hora do parto. Aí eu vou relembrar um evento recente também, né? De uma grávida que foi estuprada no hospital no momento do parto por um enfermeiro. Né, uma imagem que chocou a sociedade. Queria que você reforçasse também uma lei mais recente, né? Sim, é a lei do acompanhante, né? Toda mulher parturiente, ela tem direito a ter um acompanhante de sua escolha, é ela que define quem seja. Alguns hospitais impõem que seja apenas o pai da criança, né? E isso não é o que a lei prevê. A lei prevê que a mulher pode exigir a mãe, uma amiga, uma irmã, enfim, aquela pessoa que traz para a parturiente a segurança que ela precisa naquele momento. E não é só durante o parto, é durante o parto, no momento que ele está acontecendo e logo após. Antes, durante e após. Ela tem direito
esse ponto que você tocou é importantíssimo. Nós vemos que nós mulheres somos sujeitas às violências até nas situações mais inesperadas, né? Teve o caso daquele médico anestesista também, que durante ali o momento em que a gestante estava parindo, ele se aproveitou, dopou, colocou uma quantidade maior de agente sedativo e assim que ninguém via, ou pelo menos ele achou que não tinha ninguém vendo, ele praticou ali uma conduta sexual repugnante contra ela. Então, isso também traz para nós mulheres, essa lei, uma segurança de que naquele momento tão importante da gestante e tão vulnerável que a gestante está no momento do parto, ela tem uma segurança de que nada vai acontecer. Mais uma vez, uma lei para proteger aquilo que deveria ser óbvio, que deveria ser algo que jamais deveria ser praticado. É o que você falou, né, de estarmos expostas, né? A mulher, ela não tem, né, um segundo de tranquilidade na sociedade. É bem isso. São José agora assinou o TAC, né? O TAC, tivemos que entrar para assinar o TAC de que garante a essas mulheres o direito de ter o acompanhante. Porque mesmo com a Rede Cegonha, com a lei do governo federal, isso não é, mesmo porque é uma lei do governo federal, quer dizer, os estados e os municípios têm que cumprir. Né? É SUS, está dentro do SUS, está dentro de uma política do SUS. E os municípios não estavam cumprindo a questão da lei do acompanhante. São José teve que assinar um TAC para garantir que esse direito fosse garantido. Outra questão é que as falas, né? Ano que vem você está aqui de novo, né? Foi bom na hora de fazer e na hora de agora vai ter que sair. Então, assim, são falas também que isso aí é violência também, né, contra a mulher. E se essa mulher está acompanhada com uma outra pessoa, isso garante que isso não aconteça, né? Porque a violência física que a gente sabe que acontece é muito grave, mas também a violência verbal, da forma de como vai tratar essa mulher, de como vai lidar com esse momento tão difícil, né? Porque ganhar uma criança não é fácil, né? É uma dor, você tá ali vulnerável, e aí você tem que ouvir esse tipo de coisa, né? Ano que vem você tá aqui de novo, parabéns, mãezinha. Ano que vem a gente te espera, né? Várias falas que assim chega até dói na gente o que essas mulheres sofrem, nós mulheres sofremos dentro vou te apertar aqui para dar o ponto do marido, né? Que ponto do marido? O ponto é meu, dá licença, né? Então assim é muito complicado você ouvir nesse momento tão bonito você ainda ser violentada dentro de um hospital. Sim, e é algo que agora a gente tem visto com muita frequência, essa violência obstétrica, né? Que a mulher vem sendo submetida. Então, isso que a Regina pontuou é importante. O município de São José dos Campos precisou assinar um termo de ajustamento de conduta, né? Com uma parceria da Defensoria Pública para que o município efetive o que a lei determina, né? A lei existe, mas não é cumprida. E aí o município assinou esse termo de ajustamento de conduta para colocar em prática aquilo que já é previsto em lei. Rapidamente, tanto nos hospitais públicos quanto privados, essa exigência ela é válida. Então, a mulher pode... É uma legislação federal, então ela tem aplicação em todo o território nacional e para todas as circunstâncias, tanto nos hospitais públicos quanto nos hospitais privados, ela deve ser aplicada. É que no hospital privado a facilidade de discussão ela é melhor. Sim. Né? E aí quando você vai na rede SUS, aí você não consegue, né? Tem aquele travamento, né? Tem aquela coisa de só o marido ou só a mãe, a primeira acompanhante. Mas a pessoa pode escolher quem ela quiser ali para estar ali do lado dela, naquele momento tão importante e que a gente diz sagrado, né? Porque é um momento tão doloroso, né? E a mulher tinha que estar se sentindo segura, tinha que estar ali, né? Naquele momento de eu tenho uma pessoa que vai segurar a minha mão e eu não tô só, né? E infelizmente a gente teve que passar por isso, tem que assinar um TAC para exigir esse direito que já está na lei, né? Sim, bom, vou fazer mais uma pausa, daqui a pouquinho a gente retoma, o Diálogos da Cidade volta já, não sai daí. Estamos de volta com o Diálogos da Cidade, hoje falando sobre violência doméstica, e eu recebo a advogada e coordenadora do Núcleo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a Luciana Borsoi, e também a diretora executiva do Centro Dandara aqui de São José dos Campos, que é a Regina Celi. Eu quero retornar esse bloco, a gente vê, nós mencionamos, né, parte por parte, essas principais leis.
Infelizmente, já é um caminho, obviamente, mas infelizmente nós vemos essa questão da violência, né, ser levantada mais por mulheres, né, e não deveria ser assim, né, até falando em termos políticos mesmo e da sociedade de um modo geral, né, o ideal seria que a sociedade como um todo, homens, mulheres, se unissem para que dessemos um basta nisso, né. Para a gente é louvável o movimento de 1000 homens pela paz, pelo enfrentamento da violência doméstica. São José tem, São Paulo já tem um movimento bem grande, né, que já está estruturado, já tem uma galera que faz a questão do 1000 homens pela paz, e São José tem um coletivo também, que até eles se reúnem no Centro Dandara, né, uma iniciativa do Marcos Valdir e outros homens vendo a necessidade, porque a gente tem um conselho consultivo que detém também de homens. Né? Não tem as mulheres por sua maioria, mas tem os homens também que são chamados para as discussões. E aí, vendo a necessidade, os homens se levantaram para fazer a questão do 1000 homens pela paz. Então, quem quiser fazer parte desse núcleo, quiser fazer parte dessa discussão, faça contato com a gente. O pessoal vai estar fazendo o contato, conversando, participar dessa reunião, e a gente precisa retomar. Deu uma parada por conta da pandemia, mas as discussões ainda continuam pelo fim da violência, que é chamada 1000 homens pela paz, pelo enfrentamento da violência doméstica. E, Regina, por falar do Centro Dandara, né, importante frisar, de repente, não são todas as mulheres que conhecem, que já ouviram falar, vocês realizam um trabalho bem bacana, né, inclusive dão suporte para as mulheres, né, muitas vocês também contribuem com uma cesta básica, né, porque é o que a gente falou, as mulheres elas precisam ser encorajadas a deixar um relacionamento, né, quando ela está sendo vítima de violência, mas ela precisa de mecanismos para isso também, né? A gente tem o atendimento às mulheres, o nosso atendimento é para a comunidade, para a sociedade como um todo. Infelizmente, a violência ela é democrática, né, em todos os âmbitos, tanto para a mulher de classe média alta, o pessoal, né, mais da periferia. E a gente faz o atendimento, a gente tem um termo de parceria com a prefeitura e a gente tem parceria com o Fundo Social. Então, o Fundo Social, a gente faz a solicitação, a mulher faz no cadastro, uma terça-feira, vai lá, faz o cadastro, passa com a assistente social, a gente pega a documentação, tudo certinho, e ela vem para o atendimento para a cesta, né? E a gente marca uma reunião com formação, porque a gente não basta só entregar a cesta, também precisa formar essas mulheres, né? Sim. Então, dá um cursinho ali de 1 hora, né, uma fala dos direitos, do que é seu direito, aonde buscar os seus direitos, e aí ela pega a cesta e leva, a gente sabe que não é muito, mas ela precisa dessa autonomia até por conta da insegurança alimentar. Né? Muitas mulheres estão desempregadas ou estão trabalhando, mas não conseguem pagar aluguel, pagar água, pagar luz, e aí passa por essa questão da necessidade da insegurança alimentar. Então, a gente faz essa entrega de cesta, é só passar lá e a gente conversa, faz a fichinha dela e ela é atendida por nós. O contato pode ser feito também via telefone? Via telefone, via o e-mail, pode chegar lá na porta então, também, bater lá. A gente vai deixar aí no vídeo também para as mulheres, né, que de repente né, conhecem alguém, às vezes né, não está nem acontecendo com ela, mas conhece alguém, e a gente sabe que essa situação é complicada, né? A maioria quer sigilo, porque muitas têm vergonha também de estar falando desse assunto, é um tema muito delicado, né? Sim, é bem complicado. A gente preza por essa autonomia e esse sigilo mesmo, né? Quem é atendido tem as fichas conosco, essa ficha não é entregue para ninguém, né? Ela passa pela gente, conversa, a gente vai ter uma escuta, porque ela não vem só com a demanda da cesta. Muitas vezes eu vim buscar a cesta, mas ela vai discutir outro assunto, aí senta, conversa, aí no meio da nossa reunião. Por isso que a gente antigamente entregava a cesta no portão. Chegava lá, eu vim, tem cesta, não tem? A gente juntava o número de pessoas e entregava. Visto a necessidade dessa conversa e desse acolhimento, a gente trouxe para dentro da casa. Então, você já não atende mais no portão, você traz para dentro da casa, faz uma formação. No meio da formação, elas são tocadas, conversam, olha, eu preciso conversar com você depois. E aí ela traz toda aquela bagagem do que ela quer ser atendida. Então, a gente faz a questão do LOA, as mulheres idosas, que a gente sabe que têm direito, mas não acessam esses direitos, entendeu? Então, toda aquela política social, a gente faz a informação e faz os encaminhamentos também.
Bom, a gente fala um pouquinho sobre educação, né, que é preciso formar desde a base, falar com as meninas, né, sobre os direitos, os meninos também. Queria falar um pouquinho da nossa realidade. Como que vocês avaliam, analisam São José dos Campos hoje? Nós temos a delegacia da mulher, né, que também tem a questão, muitas mulheres relatam que não são encorajadas a denunciar, ou tem a questão da revitimização, né? Também nós temos a Patrulha Maria da Penha. Como que vocês analisam nossa realidade hoje e também, assim, em termos de políticas públicas, o que vocês acham que deve ser pensado para que, de fato, infelizmente, erradicar, eu acho que é complicado, mas diminuir, né? Porque o Brasil tem índices altíssimos, né, inadmissíveis de violência contra a mulher. Sim, e aí a gente vê até mesmo o antagonismo, né? A gente tem a Lei Maria da Penha, que na verdade é uma lei que mais visa proteção do que criminalização, ela mais traz uma proteção para a mulher do que uma responsabilização criminal para o homem, e ela é considerada no mundo a terceira melhor lei de proteção às mulheres. No entanto, apesar de termos a terceira melhor lei, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres, né? Então a gente vê que existe ali alguma coisa nesse meio desse caminho que não está fechando, essa conta não fecha, né? E São José dos Campos tem atendimento em rede, né? A Delegacia de Defesa da Mulher de São José dos Campos, infelizmente, não tem atendimento 24 horas. A violência, ela não tem hora marcada, ela não trabalha em horário comercial em dias úteis, né? Ela acontece a todo momento, como a Regina bem frisou, em todas as classes sociais, não é uma prioridade ou talvez um privilégio, ao contrário de uma determinada classe em detrimento da outra. E aí a gente pega essas falhas, né? Quando a gente tenta buscar um auxílio efetivo, eficaz para a mulher, a gente se depara com algumas falhas. Uma delas é o atendimento na Delegacia de Defesa da Mulher ser apenas em dias úteis e em horário comercial. Deveria ser 24 horas. É uma luta, né? Inclusive, sim, isso é uma situação até utópica, né? A gente gostaria muito, seria o ideal que tivéssemos um atendimento 24 horas e que esse atendimento em rede funcionasse, justamente como a Regina frisou, para que não aconteça essas revitimizações, né? A mulher vai até a autoridade policial, relata a situação de violência, muitas vezes ela precisa ser levada para um atendimento médico e quando ela chega no atendimento médico, ela tem que relatar tudo novamente, que ela já falou para a autoridade policial, ou seja, as instituições não se conversam, né? Deveriam se conversar. E aí, saindo dali, se ela tiver que ir até o judiciário, por exemplo, numa audiência, ela vai ter que narrar tudo novamente. A revitimização vai acontecendo ao longo desse caminho. Então, apesar de termos aqui alguns projetos que funcionam bem, como é o caso da Patrulha Maria da Penha, né, que a mulher que está inserida naquele programa, ela pode acionar um atendimento de urgência, mas ainda assim a gente encontra falhas nesse caminho, né? Então, ainda não estamos no que seria o ideal. A gente fala dos furos da rede, né? Porque a rede, ela é desde do judicial até os movimentos sociais, né? Então, chegou dentro de uma instituição, de uma ONG que trabalha com mulher, você vai mandar para a defensoria, você vai mandar para a delegacia, e aí chega na delegacia, ela é desencorajada. Primeiro que ela é atendida por um homem. Né, quem faz o boletim de ocorrência, nada contra os homens, mas assim, não tem a mesma sensibilidade, ele não coloca como ser de direito ali, de ouvinte. Né? A delegacia, a gente é um sonho de consumo, que ela funcione 24 horas, porque a mulher tem hora e dia para apanhar, é final de semana, feriado e sexta-feira depois das 5. Né, essa mulher não pode apanhar ou segunda-feira depois das 5. Né? Tanto é que na pandemia aumentaram, né? Aumentou o grande índice de violência porque existe essa falha, esse furo na rede, porque a rede é isso, a delegacia, é a defensoria, é o fórum, é o Ministério Público, é os movimentos, sou eu como sociedade, né? Então, assim, quando essa rede furou, nós perdemos uma mulher. Quando uma mulher morre é porque a rede furou. É porque ela não achou um amparo dentro da rede que segurasse ela ou que tirasse ela antes do crime acontecer. Né? E aí eu me coloco como sociedade, coloco outras pessoas como sociedade. São José dos Campos é um privilégio. Né? Nós temos uma vara específica pela violência, uma juíza específica para a questão da violência doméstica. Nós temos um defensor público específico para questão de violência doméstica, nós temos a questão do Ministério Público, que também é ativo nas nossas questões, mas ainda nós temos algo que não é acessível. A defensoria não é acessível, a delegacia não é acessível, quem mora na Zona Leste não chega porque precisa 3 ônibus para chegar.
ela é atendida numa delegacia comum, mas ela vai ter que ir para a delegacia. Se ela faz um boletim online, ela tem que ir lá, ela já contou no boletim online, mas ela tem que contar na delegacia, porque para ela ter o direito à medida protetiva, ela tem que estar presente na delegacia para fazer essa solicitação, e que não deveria, porque ela já coloca no boletim online. O boletim online já sai ali com a solicitação dela. Então, assim, as falhas na rede a gente perde. Né? A gente é grande, São José dos Campos é grande nas políticas públicas, mas ainda a gente precisa melhorar muito. Né? O atendimento à saúde, mulher, assim, os profissionais que trabalham com mulheres em situação de violência precisa entender essa mulher, precisa ter um ouvido para essa mulher, e não é o meu atendimento como o meu preconceito. Eu tenho um conceito de vida, né? Eu tenho o meu modo de vida, o meu modo de pensar, mas eu tenho que pensar com essa mulher. Não é, mas tá apanhando porque quer, ou tá fazendo porque quer, mas tem certeza que você vai fazer. Amanhã você tá com ele, não interessa se amanhã ela vai estar com ele. Não interessa, ela quer fazer o boletim de ocorrência para mostrar para ele que ela quer estar com ele, mas não quer apanhar. 85% das nossas mulheres voltam para os seus agressores. Ela é sem vergonha? Não, ela não é sem vergonha. Ela ama esse homem, ela só não quer viver mais na violência. E ela quer dizer para ele, olha, existe lei que me protege. Eu te amo, eu gosto de você, eu te respeito, mas não quero apanhar. E eu tenho esse direito. Então, ela não é safada, ela não vai apanhar porque quer, ela não volta porque... E, assim, lógico que tem muitas que querem sair da violência, mas tem todo um ciclo que não permite, a questão financeira. Então, assim, muitas mulheres recebem o auxílio moradia, mas as mulheres... auxílio... é o Bolsa Família, né? Está inclusa no NIS da questão do Bolsa Família, mas você não tem um curso para essa mulher, né, ter um serviço, para ela ter uma qualificação profissional, para ela ter, é uma prerrogativa do NIS. Para as mulheres que recebem, as famílias que recebem o Bolsa Família, tem que estar fazendo um curso, né? E não se investe em curso profissionalizante, que também seria um fator assim, primordial para que essa mulher ganhe uma autonomia. Mas eu estou aqui, mas o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei fazer nada. Né? Ou então eu não estudei, ou então eu não... Então, assim, ela fica amarrada naquilo, porque ela vai ganhar uma cesta básica aqui, mas ela precisa morar sozinha, ela precisa pagar aluguel, ela precisa ter uma autonomia financeira, até para sair. E aí, a grande maioria recebe, né, as mulheres de baixa renda recebem uma verba, mas não é trabalhado a política de formação. As mulheres nossas, lógico, de classe média A, C, B, né, elas, infelizmente, a violência é patrimonial. Né? Então, e a gente sabe como é que dói, como é que arranca. Ah, você vai separar de mim, mas eu vou tirar tudo que você tem. De alguma forma, né? Quando não é com o filho. É financeiramente, né? Também, é financeira, e essa mulher fica vulnerável também, né? E aí ela vai falar, e agora, procura o quê? O que eu faço, né? Porque às vezes ele tem tanto conhecimento, que essa mulher fala, qualquer porta de fora que eu chegar, a vergonha é dela. Né? Então, eu tenho que olhar para a minha mulher de periferia, mas eu também tenho que olhar para a mulher que está ali, que ela não pode denunciar, que ela não pode gritar, porque ela também vai ficar na rua, ela vai ficar sem dinheiro, ela vai ficar desamparada. E aí você ouve muita família dizer assim, nossa, mas ele era tão bom. Né? Bom, o nosso tempo tá... acabou de a gente estar com o tempo apertadinho, mas eu queria rapidamente que vocês falassem, né, como eu mencionei no começo, violência doméstica. Nós demos ênfase, né, nas mulheres, que a gente sabe que, infelizmente, nossa sociedade, os índices são muito altos, mas aí quando a gente fala também de crianças, idosos, população negra, né, que a gente sabe que os índices de violência são muito mais altos, a população LGBTQIA+, né, o Brasil é um dos países, né, que está no topo, esse é o país, né, que está no topo, que mais mata também. Queria que vocês fizessem um balanço sobre isso, em termos, né, de políticas públicas mesmo, o caminho que a gente está indo. Estamos avançando, mas ainda está muito aquém, né? Que recado que vocês deixariam em relação a tudo isso? Sim, aí, na verdade, a gente está indo a passos de tartaruga, né? No enfrentamento a esse tipo de violência. Quando um país tem muitas leis, isso não é avanço, isso não pode ser considerado uma coisa positiva, né? O excesso de punitivismo, ele é reflexo direto do excesso do cometimento de crimes, né? Então, quanto mais leis a gente tem no país, demonstra pra gente que mais crimes estão acontecendo, né? E aí a única resposta que a gente tem é o punitivismo. Isso não é saudável, isso não é a solução final, né? A solução final só vai acontecer, ou pelo menos a gente vai começar a ter um reflexo positivo,
quando a gente tiver uma quebra desse pensamento, né, de que eu posso praticar violências contra aquele que é diferente de mim, né? O homem pode praticar uma violência contra uma mulher, porque no pensamento do homem, a mulher é um ser inferior, né? Uma pessoa hétero pode praticar uma violência contra uma pessoa que não é hétero, que é homossexual, enfim, porque no pensamento dele, aquela pessoa é inferior. Então, esse é o grande ponto. A virada de chave só vai vir quando a gente tiver uma efetiva conscientização. E essa conscientização não tem outro caminho, não tem fórmula mágica, é através de políticas públicas. Políticas públicas e reforçar o respeito, né? Aquilo que você falou, com as minorias, com as diferenças, e que as leis, elas sejam de fato aplicadas, né? A gente fala, eu costumo dizer que assim, nós somos a sociedade. Né? Eu tenho uma criança, essa criança é minha, eu tenho 5 filhos. Mas esses 5 filhos são meus? Não. Né? Eu sou o Estado. Meus filhos são filhos do Estado. Né? Em primeiro lugar, antes deles serem meus filhos, eles são filhos do Estado. A mulher, ela faz parte do Estado. E quem é esse Estado? E nós, enquanto sociedade, a gente não pensa quem é esse Estado. A gente pensa que o Estado é aquele Estado que tem lá o governador e, né, todo o povo. Não é. O Estado sou eu. Eu faço parte do Estado, então eu muito me inquieta quando as pessoas reclamam do barulho de som, porque está incomodando. As pessoas reclamam do barulho do choro de uma criança, porque essa criança está chorando e ninguém sabe o porquê. Mas as pessoas se calam com o grito de socorro de uma mulher, com o grito de socorro de uma criança. Você vê as luzes se apagarem quando você vê uma pessoa, uma mulher apanhando. Todo mundo apaga a luz e fica nas brechinhas das portas olhando. Por que eu me incomodo e chamo a polícia com som alto? Por que eu me incomodo e chamo a polícia? Porque uma criança está chorando. Né? Denuncio uma mãe que é trabalhadora, que chegou em casa, que a criança está ali, que não tem nada, mas eu denuncio para o conselho tutelar essa criança, essa mãe trabalhadora que está ali trabalhando, cuidando do seu filho e não tem uma creche, não tem uma política pública. Mas eu, como Estado, eu não denuncio uma violência doméstica, porque aí costumam dizer, né, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete sim, a gente mete a colher, a gente vai, chama a polícia, chama quem for, porque a gente tem que prevenir. Né? E a prevenção é isso, né? A gente não vai erradicar, mas se a gente começar a trabalhar a prevenção nas escolas, né, em todos os outros âmbitos de formação, a gente começa daqui uns 20 anos lembrar que minha filha não vai sofrer violência, né, que os nossos filhos, que os nossos homens vão ser homens conhecedores dos seus direitos, porque aprendeu essa formação desde novo. Ter mais essa tranquilidade, né? Porque hoje eu acho que é unânime de falar que todas as mulheres têm medo, né? Dependendo, sair na rua, dependendo do horário. Enfim, meninas, infelizmente o nosso tempo acabou, passou muito rápido, é um tema que a gente poderia ficar por horas conversando. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui. Eu que agradeço. Bom, e antes da gente encerrar, eu quero até reforçar alguns telefones, aí a gente vai colocar aí na tela, né? Guarda Civil Municipal, telefone 153, aqui em São José dos Campos. Também tem 180, que é o Disque Denúncia, 190 da Polícia Militar e também o telefone da Delegacia da Mulher, que é o 3941-4140. Para a gente reforçar, vai aparecer aí no seu vídeo também para fixar todos esses dados. Então é isso, Diálogos da Cidade fica por aqui. Não se esqueçam que vocês podem acompanhar este programa na íntegra e toda a programação da TV Câmara de São José dos Campos, que é bem vasta, por sinal, no youtube.com/câmara-sjc. Vocês também podem nos acompanhar pelo canal aberto, agora 12.3. É isso, estamos de volta na próxima semana. Até mais!